Amém? Vamos lá, eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós vamos continuar estudando, como temos feito todas as quartas-feiras, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós estamos no capítulo 6. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Todos encontraram? Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns com os outros. Por que não sofreis antes injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazei a injustiça e fazei o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Por que serão, disse, dois numa só carne? Mas o mesmo que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus do vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém. Meus irmãos, Paulo continua assim, dentro daquela mesma ideia, não é, de confrontar o pecado existente lá no capítulo 5, que nós na semana passada vimos, não é? Ele dá continuidade a essa ideia, buscando com que os irmãos pudessem entender essa realidade que a igreja estava vivendo. E tem um outro problema aqui sério, né, do litígio, não é? Então, o que Paulo está fazendo aqui, já no início desse capítulo? Ele está censurando, não é, o litígio entre os irmãos. Não é? Isso está muito claro aqui. E o que é o litígio? O litígio é um termo jurídico que define conflito de interesses entre duas ou mais partes, né?
Então, é levar o irmão ao tribunal, não é? Eu quero que os irmãos entendam que não há nada de errado de você buscar os seus direitos, não é? Perante a lei. O problema aqui é que os irmãos entre si, haviam demandas entre eles, e agora o que Paulo está censurando é essa forma de dentro da igreja, irmãos buscarem litigiar um contra o outro com os infiéis lá fora, julgar os seus casos, não é? O que Paulo está dizendo é que fica muito claro que entre nós aqui, eu acho que deveria haver um consenso de que as partes agravadas devem se entender aqui dentro. Amém, meus irmãos? É o que Paulo está falando à igreja, não é? A igreja deve refletir a justiça, a pureza e a glória de Cristo em seus relacionamentos e em sua identidade e em seus membros, não é? Isso fica claro no texto do capítulo 6, não é? A verdadeira conversão, ela transforma a maneira como o crente lida até mesmo com os conflitos, não é? Isso fica muito claro, não é? A verdadeira conversão vai transformar também a maneira como nós lidamos com o pecado e com o próprio corpo, né? Segundo o texto aqui do capítulo 6, né? Porque, como Paulo diz, né? Quem pertence a Cristo já não pertence a si mesmo, não é? Então nós, como igreja, nós pertencemos a Cristo. O nosso modo de ser e agir, não é? De dirimir conflitos, de nos relacionarmos, tem que ser diferente do mundo. Amém, meus irmãos? A partir daí, então neste capítulo, o apóstolo Paulo, ele confronta a igreja aqui de Corinto, não é? Isso se estende à igreja universal, né? Em todos os tempos, né? E nos alcança hoje aqui em Calmon Viana, em 3 áreas. Se nós observarmos do versículo 1 ao 8, ele vai falar de relacionamento. Do versículo 9 ao 11, ele vai confrontar a igreja de Corinto na questão da sua identidade. E do versículo 12 ao 20, ele vai falar sobre a questão do corpo, não é? Trazendo o corpo como a própria morada do Espírito de Deus, não é? Então, tamanha relevância de tomarmos cuidado também com essa questão, não é? Então, em todas essas 3 áreas, ele deixa assim no ar uma pergunta. Observando esses 3 aspectos da vida, a quem vocês pertencem, não é? É o que Paulo deixa como uma pergunta aos nossos irmãos lá do primeiro século, lá em Corinto. E o versículo 1, ele inicia dizendo: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante aos santos? Irmãos, Paulo inicia o capítulo aqui com uma indignação. Essa palavra aqui traduzida no português por ousa, não é? Ela é uma palavra grega chamada tomá. E tomá, ela carrega uma ideia de escândalo moral. O que Paulo está dizendo assim, olha, é escandaloso moralmente observar que vocês têm conflitos e demandas entre vocês, e vocês se submetem ao juízo de infiéis, não é? Então, isso é uma indignação, não é? O que Paulo está falando aqui não é só um problema jurídico, né? Que Paulo vai começar a tratar com a igreja de Corinto, mas é um problema de identidade espiritual. De fato, quando nós observamos desde o capítulo 2 até esse capítulo 6 que temos chegado hoje, a gente observa que a igreja de Corinto, ela estava com uma séria falha de identidade, não é? Se assemelhavam a tantas coisas, mas não a Cristo, não é?
E aí Paulo vai condenar, né, esse modo, né, da igreja de Corinto tratar os seus conflitos internos, né? Eu queria só dizer aos irmãos que Paulo não está contra toda forma de justiça civil, não é nada disso, tá? O que ele condena aqui, e que está muito claro, é a incapacidade da igreja de resolver os seus conflitos internos, não é? Porque, irmãos, o fato de levar estes conflitos internos para apreciação de infiéis, isso prejudica muito e muito o testemunho da igreja. O testemunho da igreja, não é? Essa igreja que deveria testemunhar essa nova comunidade, uma comunidade capaz de estabelecer comunhão, de viver em harmonia, porque assim foi no princípio, não é? Quando nós observamos ali em Atos, o início de Atos, capítulo 2 de Atos, a gente observa o início da igreja lá em Jerusalém, a gente encontra esses traços de identidade da igreja. Pessoas que conseguem se relacionar, ainda com as suas diferenças sociais, não é? Mas vivem em harmonia, em comunhão, não é? Há uma aceitação muito grande dos de fora em relação à igreja lá em Jerusalém, ao ponto deles desejarem fazer parte da igreja. O texto de Atos capítulo 2 fala sobre isso, versículos 42 em diante. Mas a igreja de Corinto está caminhando num caminho contrário a essa ideia inicial, não é? E Paulo está querendo trazê-los de volta à realidade de que como eles devem agir e ser como igreja, não é? Então, quando Paulo está assim indignado, não é, pelo o texto, nós vemos aqui essa indignação dele em relação a esse litígio entre os irmãos, porque se nós observarmos lá no primeiro século, os tribunais romanos e os gregos também, eles não eram ambientes neutros, não é? Eles não eram ambientes neutros. Os tribunais romanos, eles eram arenas públicas, né? Os casos eram julgados diante de plateias, não é? Litígios era uma forma de espetáculo social e era assistido por muitos, não é? E isso fazia parte do entretenimento, principalmente do romano, não é? Então, os tribunais, eles eram espaços de prestígio, de influência política, não é? E de humilhação pública, porque você expor o seu caso publicamente, pessoas assistindo, vendo tudo aquilo, alguns saíam de lá humilhados, não é? Então era um negócio bizarro para que a igreja pudesse contribuir e participar dessa coisa, não é? William Barclay, ele disse que nos tribunais romanos, ele fala que a justiça frequentemente dependia muito mais da posição social do indivíduo do que da verdade, não é? Então, era um ambiente totalmente sujo, não é? Um ambiente falho na justiça, não é? E os coríntios, eles estavam expondo o corpo de Cristo diante de um sistema corrompido. Olha que absurdo, irmãos, não é? Olha que sério, não é? Aí entendemos melhor a indignação do apóstolo Paulo, né, quando tem notícias dessa igreja e começa a observar que está acontecendo esse tipo de coisa no seio da igreja, não é? O problema aqui, como eu disse aos irmãos, não era jurídico, não é? O problema era eclesiológico, não é? Estava dentro da igreja, dentro da eclésia, né, o problema. A igreja é o povo de Deus, não é? É assim que nós aprendemos, é assim que a Bíblia nos classifica, não é? E se Cristo habita nela, a igreja, não é? Por que ela busca a sabedoria no mundo que deveria ela possuir? É isso que Paulo está dizendo. Olha,
Vocês não tem um entre vós, que possa discernir, né? Fazer juízo entre o certo e o errado entre nós. Não tem um só, um sequer. A tragédia não está na existência do conflito. Isso é algo que pode acontecer. Acontece lá fora, acontece no nosso meio. Essa não é a tragédia. E não é nem isso o grande problema aqui colocado. A tragédia é a incapacidade da igreja de resolver o conflito como comunidade redimida. Amém, meus irmãos? Esse é o grande problema, não é? E é justamente isso que está indignando Paulo, não é? Versículos 2 e 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Paulo agora ele usa da escatologia para corrigir uma ética presente, não é? Então ele vai buscar de algo que vai... Escatologia é algo que vai acontecer no futuro, que ainda não aconteceu, que vai se cumprir no futuro. Ele está falando do julgamento da igreja em relação a anjos, aos pecadores e tal. Ele diz que se nós havemos de julgar os anjos no futuro, não podemos fazer julgamentos de pequenas coisas, de conflitos relacionais entre nós, não é? E aí ele usa essa ideia do futuro escatológica para corrigir essa ética presente deles, né? Eu já falei, mas só para a gente lembrar, né? O que é a ética? A ética são fundamentos morais, né, que investigam o que é certo ou errado, o que é justo ou injusto nas ações humanas, não é? E a ética dos nossos irmãos lá em Corinto estava bem ruim, né? Bem ruim, né? Tem isso para os irmãos que um dia o irmão me questionou, mas você só cita os reformados, o pastor Reginaldo? Eu vou citar aqui uma frase muito interessante do Gordon Fee. O Gordon Fee, irmãos, ele é um pastor assembleano norte-americano, né? Arminiano, né? Fogo puro, igual eu, né? Igualzinho. Ele disse, irmãos, que a identidade futura do povo de Deus, ela deve determinar a sua conduta presente. Olha que coisa linda, anotem isso. A nossa identidade futura como povo de Deus, ela deve determinar a nossa conduta presente. Poxa, somos o povo de Deus? Futuristicamente, existem responsabilidades que nos serão dadas. Por que não isso afetar e determinar a nossa conduta presente? Não é? Versículos 4 e 5. Paulo vai continuar escrevendo, dizendo assim: então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os irmãos? Olha, Paulo agora, né? Paulo usa mais uma vez aquele sarcasmo, né? Que nós falamos na semana passada, que sarcasmo é aquele estilo de linguagem irônica que é usado para criticar alguém, não é? Ele fez isso lá no capítulo 5, semana passada, ele está repetindo aqui de novo. Parece que agora a igreja orgulhosa lá do capítulo 4, ela é desmascarada, não é? Eles possuíam dons, eles tinham eloquência, mas faltava sabedoria prática, não é? E olha como isso faz falta na igreja, irmãos, não é? É muito bonito uma igreja cheia de dons, uma igreja com pessoas eloquentes que saibam falar, se expressar, mas é mais bonito uma igreja que tem sabedoria prática para lidar com as demandas do cotidiano da vida.
Amém, meus irmãos? Essa igreja estava desaprovada não porque não possuía dons ou pessoas que falassem bonito, não é? Ela estava sendo desaprovada porque lhes faltava sabedoria prática. Isso é uma falta que tende a balançar com as estruturas de uma igreja. Nós precisamos orar para que Deus nos dê sabedoria prática. Amém, meus irmãos? Para resolver os nossos problemas internos, para poder sermos bênção, para resolver problemas externos, mas nós como igreja temos que ser influentes internamente e externamente, e disso nós carecemos de sabedoria prática. Amém? Os dons, as eloquências, talvez não funcione bem em alguns momentos em que se é preciso fazer, que se é preciso agir, amém? Aí entra a sabedoria prática. A igreja de Corinto não tinha mesmo, não é? E é triste, né? Porque era uma igreja que tinha tudo para ser uma referência, principalmente ali na Ásia Menor, e deixou de sê-la, né, em virtude de sabedoria prática. Versículos 6 e 7. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Primeiro que Paulo está dizendo assim, olha, já está errado, né, vocês como igreja, como irmãos em Cristo Jesus, como novas criaturas, né, vocês terem demandas entre vocês. Já está errado isso, né? Esses conflitos já não é uma coisa legal para acontecer dentro do seio daquilo que se chama igreja. Agora, vocês pegarem tudo isso e levar para os infiéis, né, aí fica pior ainda, né? O problema não era apenas processar o irmão, o problema era causar dano um ao outro. É isso que Paulo está dizendo, né? No versículo 8, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso entre os irmãos. O caminho que Paulo está dizendo, olha, é melhor que vocês sofram a injustiça, é melhor que vocês sofram o dano, antes de levar aos infiéis para julgarem e fazer sofrer o dano e a injustiça no seu irmão. Isso é o pior, não é? Causar o dano ao outro e expô-lo publicamente. O John MacArthur, ele comentou em um de seus livros, não me recordo agora, não me recordo, se eu lembrar eu falo. Ele disse que, a respeito desse assunto, ele disse que quando um irmão defrauda ou causa prejuízo ao outro, o nome de Cristo, ele é arrastado com ele, não é? Agora vocês imaginem, irmãos, uma igreja, uma comunidade em que os irmãos estão em conflito com suas demandas, não se resolvem, e aí vão lá para fora e começam a falar com os infiéis aí, ó, está acontecendo isso, ou vou levar a juízo isso. É uma coisa muito ruim, irmãos, não é? Porque o testemunho da igreja é levado à lama, não é? Em se tratando da igreja de Corinto, que vivia numa sociedade totalmente corrompida, permissiva, libertinosa, como é que a igreja vai se destacar nesse meio? Ela é só mais um no meio de tantos sistemas falhos e corrompidos. Ela é só mais um, não é? E é muito triste quando nós somos apenas mais um no meio de tantos sistemas e instituições sem nenhum préstimo. É prestar realmente um desserviço ao reino de Deus e à sociedade, né? E a igreja de Corinto estava andando nesse caminho, né? Estava andando nesse caminho. As coisas não estavam fluindo e Paulo estava lá.
corrigindo. Observe, irmãos, quando nós falamos de igreja ali na cidade de Corinto, e que a gente começa a observar desde o capítulo 2, a cada capítulo é um problema diferente, né? Aí vem o capítulo 7, daqui a pouco, aí os problemas matrimoniais, aí no capítulo 8, mais problema, e vai se agravando o problema. Vocês conseguem traçar um perfil do que é congregar numa igreja dessa? Não deveria ser muito fácil, né, irmãos? Não deveria ser muito fácil, não é? Versículos 9 e 11, Paulo diz assim: não sabei que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os beberrões ou os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Olha que coisa mais absurda. A cada vez que a gente mergulha aqui na igreja de Corinto, eu tenho mais medo dessa igreja, não é? E glorifico a Deus por não ter nascido no primeiro século e ter nascido ali na Ásia Menor, na cidade de Corinto, e me convertido do jeito que eles se converteram e fazer parte dela, não é? Mas olha aqui, tem idólatra, tem adúltero, tem beberrão, tem maldizente, tem avarento, tem roubador, tem tudo nessa igreja. Porque Paulo está dizendo no versículo 11, é o que vocês têm sido, não é? Então, a cada momento em que nós mergulhamos nas Escrituras para tentar entender o ambiente e o contexto da igreja de Corinto, a gente vê o quão a igreja de Corinto estava mergulhada na lama do pecado, não é? Na falta de discernimento e falta de sabedoria prática, não é? É muito perigoso, não é? Esses adjetivos que Paulo dá à igreja, e depois no versículo 11, vocês têm sido assim, não é? Agora Paulo ele sai do comportamento e vai à identidade, não é? O comportamento era ruim, mas parece que a identidade está pior, não é? E ele está dizendo, olha, vocês têm que parar de ser enganados, não é? Alguém com toda certeza, não é? Porque havia líderes naquela igreja, como em toda igreja, era muito comum, e a sistematização da plantação de igreja, principalmente pelas mãos de Paulo, era a mesma, sempre, em todas, não é? Plantava a igreja, ficava um tempo, saía, já em pouco tempo observava pessoas, colocava como líderes e ia embora plantar mais igreja. E então eu acho que neste processo de aprendizado, de discipulado, essa liderança da igreja de Corinto falhou em algum momento, né? Porque eles estavam ensinando falsas doutrinas lá no seio da igreja, né? Que levavam os coríntios ao engano, e esses ensinos, o que nos parece, pelo perfil da igreja de Corinto, eles estavam relativizando o pecado, né? O pecado não era um problema tão perigoso para eles. Eles flertavam com o pecado. Olha como é que eles eram. Olha as características desses irmãos, não é? Olha como Paulo os classifica. Então, Paulo vai dizer que os injustos, eles não herdarão o reino de Deus, não é? Vocês têm que fazer alguma coisa aí. A justiça de vocês tem que aparecer. Porque Paulo está sendo enfático. Injustos não herdarão o reino de Deus, não é? Paulo não ensina aqui salvação por obras, viu, irmãos? Não é nada disso, não é? O que ele ensina é que as obras revelam a natureza da identidade. Se de fato eles são tudo isso que Paulo está dizendo aqui, todos esses termos pejorativos aqui, é porque essa é a identidade deles, não é? Então as obras deles estavam revelando a natureza da identidade deles, não é?
A árvore, irmãos, ela não produz fruto para virar árvore. Ela produz fruto porque ela já é uma árvore. Amém? E assim é conosco. Não é? Nós não somos crentes e por isso nós produzimos frutos. Nós produzimos frutos porque nós somos crentes e salvos em Cristo Jesus. Então, os nossos comportamentos, não é? A forma como as pessoas vão nos adjetivar lá fora, não é? Isso vai mostrar que identidade nós temos, não é? Mas isso é só na igreja de Corinto, isso não acontece na igreja de Calmon, de maneira alguma, tá? Vamos lá. Então você vê aqui que a lista de pecados, né, e são muitas, né, que Paulo traça aqui no versículo 10, fazendo essa comparação com aquele grupo de irmãos que estavam ali na igreja de Corinto. Ela é uma mistura, né? Você vê que tem pecados sexuais, tem pecados religiosos, tem pecados financeiros aí, né, avarentos, tem pecados sociais, tem pecado para todo gosto. Era uma festa lá em Corinto, era uma festa. Irmãos, Paulo destrói nossa tendência seletiva quando fala sobre isso. Sabe qual que é a nossa tendência seletiva? Eu não estou mais falando da igreja de Corinto, estou falando da nossa, eu e vocês. A nossa tendência seletiva de, às vezes, né, e isso é muito comum, às vezes nós temos essa tendência de condenar certos pecados e tolerar outros, não é? Isso é uma tendência do ser humano. Paulo está dizendo, e está apontando na lista, pecado é pecado. Amém, meus irmãos? Pecado é pecado. Ele fere o corpo de Cristo, ele mancha o corpo de Cristo. Nós vimos na semana passada, nenhum pecado, principalmente esses pecados de cunho sexuais, é o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto, no capítulo 5, versículos 1 e 2, Paulo está tratando sobre isso. Ele vai afetar apenas o pecador, ele afeta o corpo é manchado, Cristo é desonrado, amém? E a igreja de Corinto, permissiva como era, não é? Então, estava direitinho, um espaço ali para Satanás desenvolver a sua identidade no seio de uma igreja que se chama Igreja do Senhor, não é? Martin Lloyd Jones, ele diz que o pecado que mais destrói a igreja raramente é o escandaloso. Ele diz que geralmente é o aceitável. Amém? Geralmente é o aceitável. Irmãos, que nós não sejamos como a igreja de Corinto, que nós não sejamos igreja de Calmon, seletivos no pecado. Pecado é pecado, não é? Desde o sexual, que parece que é o pior dos pecados, até o mentiroso, aquele maldizente, o que semeia contenda entre os irmãos, não é? São todos pecadores que precisam de disciplina, que precisam de mudança, não é? Mas às vezes nós toleramos alguns, não é? O que não deve ser, não é? Então, Paulo, depois que fala dessa lista de pecados que parece, não é, segundo o texto bíblico, que eram encontrados entre os membros da igreja de Corinto, ele expõe os coríntios em 3 atos divinos que deveriam diferenciá-los, né? 3 atos que explicam a salvação. São 3 atos divinos que nós também fomos alcançados por eles e que também deve nos diferenciar e que deve moldar a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Primeiro, ele vai dizer que eles foram o quê? Versículo 11 aí. Vocês têm sido, haveis sido ou fostes, né, lavados, né? Isso dá uma ideia de que eles foram o quê? Purificados. Isso é um ato divino na salvação. Fomos purificados.
houve remoção de culpa. Depois Paulo vai dizer: vocês foram santificados, não é? Ou seja, separados, vocês foram consagrados. E sabe que a ideia de santificação, no grego ainda tem na gramática grega ainda tem uma ideia mais profunda. Diz que santificar é quando nós fomos transferidos de domínios. Olha que coisa linda, irmãos. Quem que nos dominava? Eu sei muito bem, até os meus 24 anos, quem me dominava, e dominava bem. Mas aí, eu conheci a Cristo e eu fui transferido de domínio. Agora, quem deve me dominar é o Senhor, amém? Então, fomos santificados. A igreja de Corinto foi santificada. Paulo está abismado, não é possível, vocês foram lavados, vocês foram santificados. Aí depois ele ainda vai dizer: e haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus, não é? Vocês foram justificados, ou seja, vocês foram declarados justos diante de Deus. Mas vocês foram tudo isso mesmo? E como é que vocês estão agindo dessa forma? Como que isso está acontecendo no seio da igreja de Corinto? Eu tenho para mim, irmãos, não é? Que eles não foram nada, né? Eles não foram nada, né? Bom, irmãos, o Evangelho não é apenas para melhorar comportamento, amém? O Evangelho não apenas melhora o comportamento, melhora, é lógico, não é? Mas não é só isso. O Evangelho, ele muda a natureza. Ele não reforma o velho, ele transforma em novo. Aleluias. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Eu falo isso sempre para os irmãos, vocês já escutaram isso da minha boca muitas vezes, não é? Não é fariseu melhorado, é nova criatura, amém? Versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Agora Paulo vai falar dessa relação, principalmente do corpo, de liberdade, né? Quando Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, provavelmente, irmãos, esse era um slogan de Corinto, da cidade de Corinto, né? Então, uma cidade acostumada com liberdade, uma liberdade que se tornou libertinagem, até por todo o conceito religioso que afligia aquela cidade, um lugar de liberalismo, né? E então, com certeza, esse era o slogan da cidade de Corinto. Se você fosse viajar para Corinto, estaria escrito lá em luzes piscantes assim, ó: todas as coisas aqui são lícitas. Brincadeira, tá? Né? Isso não é verdade. Mas é o slogan da cidade de Corinto: tudo pode. Era assim que eles viviam. A sociedade corintiana era desse jeito. Não, hoje eu prometi ao Senhor que eu não vou falar mal de corintiano no púlpito. Eu não posso fazer isso. Eu sou um servo de Deus. Então, irmãos, a sociedade era corrompida, era desse jeito, liberalista mesmo, e tudo pode, né? Então, Paulo responde a esse slogan aí de todas as coisas me são lícitas, ele responde com duas correções, no mesmo versículo 12. Ele diz assim: mas nem todas as coisas me convêm. São lícitas? São.
mas nem todas as coisas me convêm. O que nós aprendemos com isso? Na verdade, o que Paulo está dizendo: olha, igreja, nem tudo que é permitido edifica. É isso que Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, e hoje para nós aqui, para mim. Nem tudo que é permitido, nem tudo que é lícito edifica. Por isso que ele diz: mas nem todas as coisas me convêm. E depois ele dá uma segunda resposta a essa ideia de todas as coisas me são lícitas. Está aqui no versículo 12 mesmo. Ele diz assim: mas eu não deixarei me dominar por nenhuma. Amém? Tudo é lícito, nem tudo me convém, mas eu também não vou me deixar dominar por nada. Sabe por quê? Isso é um princípio que nós aprendemos na prática, irmãos, na prática. Liberdade sem autocontrole torna-se escravidão. Tudo que você fizer sem um autocontrole, você vai ser escravo daquilo. Isso não é liberdade, é escravidão. Por isso Paulo diz: eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas, mesmo as coisas lícitas. Olha que coisa, irmãos. O João Calvino, o reformador francês, Calvino diz que nada é mais contrário à liberdade cristã do que ser governado pelos seus próprios desejos. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós éramos governados pelos nossos próprios desejos, vocês bem sabem, eu bem sei aonde nós fomos levados. E se não fosse a misericórdia do Senhor de nos resgatar, eu falo por mim, meus irmãos, por mim, com toda certeza eu não estaria aqui. Com toda certeza eu não estaria aqui. Não é aqui, é nesse mundo, não é? Nesse mundo. Pois é, Deus é bom. Versículos 13 e 14. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Irmãos, no pensamento grego, por que eu estou falando do pensamento grego? Porque nós sabemos que a igreja de Corinto está inserida dentro daquele contexto, né, helenístico, lá na Ásia Menor, e todo o seu pensamento, a sua sociedade tinha essa tendência de ser inserida dentro dessa sociedade que tinha esse tipo de pensamento. Então, no pensamento grego, especialmente influenciado por Platão, filósofo, né, muitos viam o corpo como algo ruim e como algo inferior à alma, não é? Então, o que eles pensavam, não é? Isso, a sociedade helenística, os gregos e a igreja de Corinto, que talvez não aprendeu certo, né? O que eles pensavam? Qual era a máxima deles? O que eu faço fisicamente não importa, né? Porque o que é relevante mesmo é a alma, não é? Então eu posso fazer o que eu quiser com o corpo não presta mesmo, não é? Tem um amigo meu que dizia assim, que a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina, né? Então, Paulo, ele contraria essa interpretação filosófica que dava ocasião ao pecado. Pô, que história é essa? Tudo que nós fazemos, fazemos no corpo. O que é isso, né? Você está dando ocasião ao pecado, justificando a sua vida pecaminosa, né? Aí, a eles, né? No versículo 14, ele diz
que Deus que ressuscitou o Senhor, ou seja, Jesus, nos ressuscitará a nós pelo seu poder, não é? Então, a ressurreição de Cristo, ela redefine a antropologia, aquilo que você vê acerca do homem, do corpo, da alma, do espírito. O corpo não é descartável, está claro aqui, o corpo tem destino eterno. Então os gregos, eles estão errados. E olha, irmãos, que muitos deles passavam horas e horas, dias após dias, nas praças, sentados, tentando pensar, pensando, não é? E não chegaram a conclusão nenhuma, né? Estavam equivocados com os seus pensamentos, né? E aí, isso levando a igreja a pecar. A igreja de Corinto, que nós vimos no capítulo 2, que foi muito influenciada pelo mundo, né? Em vez de influenciar o mundo, ela foi influenciada pelo mundo. Isso é coisa que acontece só lá em Corinto, não no Brasil, viu, irmãos? A igreja brasileira nunca foi influenciada pelo mundo, jamais, não é? A gente está influenciando os outros, a gente é bom mesmo, né? Vamos lá. Isso aí é sarcasmo, viu? Eu aprendi com Paulo. Versículos 15 ao 17. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros do corpo e falosei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne? Isso é devastador, né? Isso é devastador. Eu acho que esse tipo de coisa não se precisava explicar e falar na igreja, para uma igreja, a não ser para a igreja de Corinto. Mas eu vou falar até para desencargo de consciência, para mim seguir a sequência aqui, né? Isso a gente sabe. Quando um crente, ele peca sexualmente, ele não peca sozinho. Lembra na quarta passada? Ele não peca sozinho. Por quê? Pois ele, como parte do corpo de Cristo, ele envolve os membros do corpo de Cristo. Ele é parte do corpo. Nós vimos essa verdade de maneira exaustiva lá na semana passada, lá no capítulo 5, não é? E aí Paulo entra com um argumento que é o melhor, não é? O Charles Rhodes diz que o argumento de Paulo, ele é o mais elevado possível. Que Paulo vai falar, sabe do quê? Da união mística da igreja com Cristo. Olha aqui, ele diz que não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Você está unido de uma maneira mística com Cristo, você faz parte do corpo de Cristo. Como é que você se une a uma prostituta e isso não vai fazer efeito nenhum nos outros membros do corpo? O que Paulo está dizendo aqui, né, quando ele fala dessa união, que eu disse união mística, deixa eu explicar isso, né, para não ficar fora do entendimento. O que é a união mística com Cristo? Isso refere-se à união íntima e direta da igreja com Cristo, ao ponto das Escrituras nos chamar de membros do corpo de Cristo. Isso é a nossa união mística. E aí nós temos Cristo como fonte de vida, de força e de salvação. Essa união nos dá esse entendimento. E aí vivemos e nos comportamos de tal modo que somos de fato unidos misticamente ao Senhor, como membros do seu corpo. Amém? Agora não dá para ser membro do corpo de Cristo e andar que nem um bandoleiro, né? Não dá, né, irmãos? Aí a pessoa é membro de qualquer outro corpo, que não o de Cristo. Versículos 18 e 19. Fugi da prostituição.
Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É muito interessante aqui que Paulo não manda, quando ele fala fugir da prostituição. Então a prostituição aqui é todo o início de flerte, relacionamento que pode desaguar na união entre pessoas que não devem se unir, né, em fornicação e tudo mais. Então o que Paulo está dizendo? Foge disso aí, foge, né, foge. Paulo não manda você debater, Paulo não manda você resistir à prostituição, não manda você administrar, ele manda fugir. Isso é um negócio, irmãos, que para ser humano, para nós humanos, nós devemos fugir, fugir. Isso é um ambiente perigoso para você resistir, para você manter um relacionamento, um flerte. Foge disso, vai te destruir, vai destruir o corpo de Cristo. Foge desse negócio, porque há tentações, irmãos, que não se vence com conhecimento teológico, se vence com distância. Se distancie desse negócio, presta atenção, presta atenção, cuidado. É isso que Paulo está dizendo aos coríntios aqui. Cuidado, cuidado. Versículo 20, para nós encerrarmos e concluirmos aqui, diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Irmãos, o termo comprados aqui, né, no grego, por que grego? Porque o Novo Testamento ele foi escrito originalmente na língua grega. Esse termo é muito interessante. Ele comprados traz a ideia de uma negociação feita num mercado de escravos. Olha aí, não é? Isso é bem propício a se aplicar às nossas vidas. Por quê? Porque nós éramos escravos, escravos do pecado. Alguém pagou para nos ter, e esse preço foi o sangue de Cristo. Amém? Fomos comprados, como escravos do pecado, fomos comprados por Deus, e foi pago sangue, o precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Irmãos, o Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, o Spurgeon disse que se Cristo pagou por mim integralmente e publicamente, então eu não possuo o direito de pecar parcialmente e privadamente. Amém? Se Cristo pagou por mim publicamente e integralmente, eu não posso pecar parcialmente e nem tenho o direito de fazê-lo privadamente. É uma questão de consciência, é uma questão de honestidade com o Senhor que nós servimos. Amém? Irmãos, eu já disse em um momento e vou repetir, saibam disso, Cristo deve ser o Senhor das nossas vidas. Amém? Senhor. Senhor. Há um texto lá em Mateus capítulo 7 que diz assim, as pessoas vêm a Jesus e dizem: Senhor, Senhor, mas em teu nome nós fizemos isso, fizemos aquilo, expulsamos demônio, tal. E Jesus: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. E tratar Jesus com educação, chamá-lo de Senhor é uma coisa, agora se submeter ao senhorio de Jesus é outra. Agora, Jesus ser Senhor das nossas vidas é diferente, é muito diferente. E saibam de uma coisa, irmãos, essa é uma verdade. E eu falo com muita ousadia, sem medo de errar e de falhar. Jesus não será Salvador de quem Ele não foi Senhor. Amém?
Jesus Cristo não será o Salvador de quem Ele não foi Senhor. Aleluia. Conclusão. Paulo nos ensina nesse capítulo, primeiro, que a igreja deve resolver os seus conflitos com maturidade. Amém? Com maturidade. Não podemos proclamar reconciliação e viver em guerra. Tem coisa errada. Segundo, o Evangelho, ele muda a identidade. Irmãos, o passado não define quem Cristo redimiu. Aleluias. Imagina se o nosso passado, se o meu passado me definisse. O Evangelho muda a identidade. O passado de alguém, o meu e o seu, não define quem Cristo nos redimiu. Aleluias. Terceira coisa que nós aprendemos aqui no capítulo 6 de 1 Coríntios. O corpo, ele pertence ao Senhor. Amém? Ele pertence ao Senhor. Não somos de nós mesmos. Não somos de nós mesmos. Fomos comprados. Somos propriedades de Deus. E aí fica a pergunta: isso é uma verdade na minha e na sua vida? Então, como você administra o seu corpo? Como templo ou como propriedade privada? Paulo está querendo que eles entendam isso, não é? E está querendo que nós também entendamos isso, não é? Irmãos, então, sabedores destas verdades, agora vivamos de modo digno daquele que pagou o preço. É simples. Percebe que evangelho é coisa simples, não é? Entender e praticar. Entender e praticar. Paulo nos mostra que o evangelho transforma o nosso relacionamento, transforma as nossas decisões e até o uso do nosso próprio corpo. Aleluia. Portanto, quando observamos todos essas admoestações, essas repreensões de Paulo aqui no capítulo 6 para a igreja de Corinto, fica uma pergunta, não é? Ou melhor, a pergunta que fica, ela não é o que é permitido. A pergunta que fica é: o que isso que eu faço glorifica a Deus? Se glorifica a Deus, amém, vou continuar fazendo. Se não glorifica a Deus, está na hora de parar. Amém, meus irmãos? Está na hora de parar. Portanto, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Aleluias. Eu quero usar aqui de uma licença poética, né? Licença poética que eles mudam. A Rose, eu sou um pouco chato, então vou falar baixo. A Rose assiste uns filmes de cunho cristão. Ela: olha, amor, vem assistir isso aqui, que legal. Aí eu começo a assistir. Aí eu começo a ver: não, mas isso não aconteceu, não está na Bíblia. Não, isso não. Ela: amor, você é chato. Isso aqui é um filme, tem a licença poética, pode acontecer, pode mudar, modificar. Eu falei: tá bom, mas eu não quero mais assistir, não. Tá bom, não dá, né? Então, mas eu vou usar dessa licença poética, né? O texto bíblico diz: glorificar, pois, a Deus com o vosso corpo. Eu quero tomar essa liberdade, pedir essa liberdade ao Senhor e dizer: glorificai, pois, a Deus com as vossas vidas. Aleluias. Amém. Senhor, tem misericórdia de mim, que eu aprenda. Que eu aprenda. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Vocês estão tristes? Isso aqui é para a igreja de Corinto, pode ficar feliz, não foi para vocês. Só pancada. Não tem.